No vídeo de hoje teremos 10 questões. O tema será sobre história geral. Fique ligado e teste seus conhecimentos. Como também é conhecido o período paleolítico? A. Idade da Pedra Polida. B. Idade da Pedra Lascada. C. Idade dos Metais. D. Idade Antiga. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. Idade da Pedra Lascada. O período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada foi o período em que os primeiros hominídeos apareceram na Terra. Esse período perdurou por cerca de 3 milhões de anos. Na Idade da Pedra Lascada, os hominídeos eram essencialmente nômades e viviam da caça e da coleta, tendo que se deslocar em busca de alimentos. Nesse período, eles produziram os primeiros instrumentos de caça feitos em madeira, osso ou pedra. O que marcou o início da Idade Contemporânea? A. Queda do Império Romano. B. Queda do Império Bizantino. C. Revolução Francesa. D. As Grandes Navegações. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. Revolução Francesa. A Idade Contemporânea ou Contemporaneidade está inserida na divisão da história como período que tem início com a Revolução Francesa em 1789 e perdura até a atualidade. A Contemporaneidade foi o período em que aconteceram as mudanças mais profundas nas formas de organização da sociedade. Esse período histórico também foi marcado por conflitos e grandes guerras mundiais. Alguns historiadores já arriscam dizer que estamos vivendo a história pós-contemporânea, tendo em vista todo o desenvolvimento tecnológico e científico dos últimos anos. Em que ano Cristóvão Colombo realizou sua primeira viagem à América? A. 1490. B. 1492. C. 1497. D. 1500. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. 1492. A expedição de Colombo partiu do porto de Palos em 3 de agosto de 1492, formado pela nau Santa Maria e as caravelas Pinteninha. A tripulação era composta por 87 homens. Foram 70 dias de viagem até, finalmente, em 12 de outubro de 1492, avistarem terra. A expedição de Colombo desembarcou em uma das ilhas, a ilha de Guanahani, atualmente chamadas de Bahamas, que não se sabe qual ilha precisamente. A localização exata da ilha é complexa, devido ao fato de o livro de bordo de Colombo ter se perdido. Qual foi o primeiro navegador a dar uma volta ao mundo? A. Pedro Álvares Cabral. B. Cristóvão Colombo. C. Américo Vespúcio. D. Fernão de Magalhães. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. Fernão de Magalhães. A primeira volta ao mundo, idealizada e comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, partiu da Espanha e tinha o objetivo inicial de chegar à atual Indonésia, onde se encontravam preciosas especiarias. Devido às péssimas condições das viagens marítimas da época, aos erros cartográficos e a diversos outros obstáculos, apenas 18 dos 250 homens concluíram a volta ao mundo. O próprio Fernão não sobreviveu para comemorar o grande feito, pois foi morto durante conflito com nativos das Ilhas Filipinas.
Qual era o sistema econômico predominante na Idade Média? A. Capitalismo. B. Escambo. C. Feudalismo. D. Socialismo. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. Feudalismo. O feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental, entre os séculos 5 a 15, durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais, e a mão de obra era servil. A partir do século XV, o feudalismo entrou em crise por conta das mudanças ocorridas na Europa, como o renascimento cultural, urbano e comercial. Em que ano teve início o período colonial do Brasil? A. 1500. B. 1510. C. 1530. D. 1550. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. 1530. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral aportava no Brasil, e se iniciaria um período de comércio entre os indígenas e os portugueses. No entanto, diante do interesse de franceses e holandeses por estas terras, a coroa portuguesa decide começar a ocupá-la para não perdê-la. Em 1530, Portugal envia Martim Afonso de Souza como chefe de uma expedição colonizadora. Sua missão era combater os traficantes franceses, que preocupavam a coroa, estabelecer alguns núcleos de povoamento na região litorânea e buscar metais preciosos. Onde se localizava o Império Azteca? A. Peru. B. México. C. Colômbia. D. Panamá. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. México. Os astecas foram um povo mesoamericano que se estabeleceu na região do Vale do México e formou uma das maiores civilizações pré-colombianas. O crescimento da civilização asteca ocorreu a partir de conquistas territoriais sobre os povos vizinhos, os quais foram obrigados a pagar impostos para os astecas. A decadência desse povo teve início com a chegada dos espanhóis à região no século XVI. Qual foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul? A. Guerra do Prata. B. Guerra do Paraguai. C. Guerra da Cisplatina. D. Guerra do Pacífico. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Foi a primeira e mais sangrenta guerra da região. Segundo algumas estimativas, o número de mortos passou de 350 mil, dos quais cerca de 50 mil foram brasileiros. A guerra se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. Por qual outro nome a Guerra Civil Americana é conhecida? A. Guerra Modoc. B. Guerra do Golfo. C. Guerra Norte-Americana. D. Guerra de Secessão. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão
A Guerra Civil Americana foi um conflito militar que ocorreu nos Estados Unidos, entre os anos de 1861 e 1865. De um lado ficaram os Estados do Sul, confederados, contra os Estados do Norte, União. Os Estados do Sul tinham uma economia baseada no latifúndio escravista e na produção, principalmente de algodão, voltada para a exportação. Enquanto isso, os Estados do Norte defendiam a abolição da escravidão e possuíam suas economias baseadas na indústria. Esta diferença de interesses deflagrou o conflito. Em que local Abraham Lincoln foi assassinado? A. Casa Branca. B. Teatro. C. Cinema. D. Estação de trem. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. Teatro. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado pelo conhecido ator teatral John Wilkes Booth, em 14 de abril de 1865, enquanto assistia à peça Nosso Primo Americano, no Teatro Ford em Washington. Baleado na cabeça durante a peça, Lincoln morreu no dia seguinte às 7h22. Ele foi o primeiro presidente estadunidense a ser assassinado. Seu funeral e enterro marcaram um longo período de luto nacional. Chegamos ao final do quiz. Quantas questões você acertou? Conte-nos nos comentários. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, até o próximo.